Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Acabamos de gravar o Meet, de ter aula via Meet. E como eu combinei com vocês, eu vou gravar a explicaçãozinha aqui, tá bom? Olha só, a nossa aula de hoje, do dia 6, então, que a gente já fez, foi uma interpretação de texto, que é a guerra contra os mosquitos, a ameaça da dengue. Certo? Esse texto, ele vem contar um pouco para nós da história do vírus, como ele veio parar aqui com a gente, como ele acontece, certo? Então, a gente tem aí todo o texto. Eu não vou ler porque a gente fez isso lá no Meet, tá? Se você precisar de uma aula mais explicadinha, você acessa lá o Meet, tá bom? E aqui a gente teve a interpretação de texto, que também está toda feitinha lá no Meet. Já está lá no grupo, tudo certo, tá? Aqui são questões que vão de 1 até a 10, tá? A 8, a 9 e a 10 são muito fáceis, certo? Muito tranquilinha de fazer. Depois que você fez essas questões, a aula de segunda-feira acabou, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai para a aula de terça-feira. Então, na aula de terça-feira, no dia 2 de março, a gente tem um pouquinho de situação-problema e uma produção de texto, tá? Então, aqui eu já vou explicar um pouquinho mais. A nossa primeira atividade de terça-feira, ela começa pedindo para vocês voltarem lá no texto A Guerra contra os Mosquitos. Se vocês voltarem no texto aqui desta aula gravada, vocês vão perceber que eu marquei alguns... Olha lá, que eu gravei alguns números, tá? Então, a gente tem o primeiro slide aqui, não tem nenhum número marcado, mas o segundo slide já tem alguns números marcados. Então, eu tenho aqui, quer ver? Vou mostrar para vocês. Ó, a gente tem aqui, ó, o 250 mil, o 2008, o 2009, o 174, 1991 e 2001, o número 3 e o número 2, tá? Vamos ver se tem mais número. Olha lá, tem mais sim, tem mais esse aqui, ó, o 100 dos 100 anos, certo? Então, são esses números. Então, quando a gente volta aqui para esse exercício, o que ele está pedindo para nós? Que é para você retirar do texto A Guerra contra os Mosquitos todos os números em ordem crescente e depois escreva-os por extenso. Então, olha o que a prof fez aqui para ajudar vocês. Eu já pus aqui todos os números que eu quero, eu retirei lá do texto. Então, peguei aqui, ó, 250 mil, 174, 2009, o número 2, o 2001, 1991, o número 3, 100 e 2008. O que você vai fazer aí na sua folhinha? Você já está com esse número aqui na tela, os números. Então, você vai fazer só o que está pedindo, que é organizar esses números em ordem crescente, tá? Usando algarismos, tá, gente? Nesse momento da ordem crescente, eu não quero que escreva por extenso, tá? Primeiro, você vai organizar usando algarismos em ordem crescente. E depois que você fez isso, aí sim, você vai escrevê-los por extenso, tá? Para quem não lembra o que é por extenso, é escrever usando letras. Ainda com aqueles números que a gente retirou do texto, que a gente pôs em ordem crescente, que a gente escreveu por extenso, vocês vão separar em dois grupos, os grupos pares e os grupos ímpares, certo? Terminou também usando o algarismo aqui, tá, gente? O único lugar que vocês vão escrever
por extenso é ali onde pede para escrever por extenso. O resto, a atividade é toda usando algarismos, tá? Depois que vocês fizeram essa atividade, vocês vêm aqui, ó, para essa outra atividade, certo? Olha lá. Observe o quadro de uma cidade fictícia e resolva as questões abaixo. Então, a cidade Onda Azul, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma tabela com dois marcadores, tá? A faixa etária e o número de habitantes. Então, eu tenho, o que é faixa etária? A idade, né? Então, eu tenho aqui, ó, os idosos, adultos homens, adultos mulheres, jovens até 25 anos, crianças até 12 anos. E a quantidade de habitantes de acordo com a faixa etária, tá aqui. Então, de idosos, quantos são? 3.198. Adultos homens, 2.530. Adultos mulheres, 2.678. Jovens até 25 anos, 959. Crianças até 12 anos, 1.213. Certo? O que é para fazer com tudo isso, gente? Vocês têm 4 probleminhas para resolver aí. O número 1. De acordo com a pesquisa realizada pelo censo, qual é o número de habitantes da cidade Onda Azul? O que você vai ter que fazer? Somar todos aqueles números, tá? Número 2. Quantos habitantes faltam para atingir 15 mil? Como é que você vai ter que fazer isso? Pensa lá. Pessoal, gostaria muito que vocês fizessem essa atividade sem ajuda. Depois, pede ajuda para ver se está certo, tá? Número 3. Quantos homens têm a menos que mulheres? Pessoal, na atividade de vocês está escrito a mais. Está errado. É a menos que mulheres, tá? E número 4. Quantos idosos há a menos que os adultos, homens e mulheres, juntos? Muito bem, vamos pensar sobre isso, né? Vou deixar vocês aí com essa aí para vocês pensarem. E daí a gente vai chegar numa produção de texto. Observe o que o menino Maluquinho e sua amiga Julieta estão fazendo para prevenir a dengue. Escreva um texto relatando as atividades deles nas imagens a seguir. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar esta imagem, analisem bem essa imagem. Se na folhinha de vocês está preto e branco, usa aqui, ó, analisa aqui, faça a sua produção de texto olhando aqui para essa tela, tá? E veja o que eles estão fazendo. São coisas que vocês já sabem há muito tempo já. Terminando a produção de texto, que eu não quero uma produção de texto de 5 linhas, eu quero uma produção de texto muito bem feita, bem elaborada, bem criativa, tá? Nós vamos para a aula de quinta-feira. A aula de quinta-feira é o Forms, certo? Será esse Forms aqui, tá bom? Que a professora vai mandar na quinta-feira mesmo, porque eu não terminei ele ainda, certo? E eu vou ficando por aqui. Já sabe, deu dúvida? Sabe onde me procurar, tá bom? É só falar comigo. Beijinhos, gente, e até a semana que vem. Tchau, tchau.